O corredor do hospital estava silencioso demais para uma manhã de segunda-feira. Clara empurrou a porta de vidro com força, e o som metálico ecoou pelo prédio, quebrando o silêncio tenso. Seus passos eram firmes, o salto dos sapatos ressoava no piso frio, como se cada batida marcasse um compasso de guerra. Havia algo de diferente nela, o corpo mais ereto, o olhar firme, quase desafiador. Mas, apesar da postura, seus dedos tremiam discretamente ao lado do corpo. No fim do corredor, Rafael estava sentado em uma das cadeiras de espera. Os ombros curvados, o rosto enterrado entre as mãos. Quando ouviu o som dos passos, levantou a cabeça devagar. Seu semblante estava abatido, os olhos vermelhos e o cabelo desgrenhado. Era a imagem de alguém que não dormia há dias, de alguém que já tinha se humilhado pedindo ajuda. Ao ver Clara, congelou. Ela se aproximou com passos lentos, sem desviar o olhar. O silêncio entre os dois parecia pesar toneladas. Rafael tentou falar, mas a garganta falhou. Você veio, murmurou, a voz quase inaudível. Clara parou diante dele, erguendo o queixo. O coração dela batia rápido, mas o rosto não denunciava nenhuma emoção. Você se lembra do dia em que me pediu o divórcio? Disse, fria. Rafael desviou o olhar, engolindo em seco. Uma gota de suor desceu por sua têmpora. Clara respirou fundo e deu um passo para frente. Estava tão perto que ele podia sentir o perfume suave que ela usava, um contraste doloroso com a tensão do momento. Hoje sou eu quem decide o seu destino, completou, com a voz firme. Um bip constante de monitor cardíaco que vinha de um quarto próximo parecia acompanhar a tensão crescente. Rafael passou a mão pelo rosto, nervoso, sem ousar encará-la de novo. Clara sentiu o estômago revirar. Olhou para o chão por um instante e respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para algo inevitável. Sua mente voltou para meses atrás, para a manhã em que tudo começou a desmoronar. O hospital sumiu de sua lembrança. De repente, era a cozinha de casa que surgia em sua mente. O cheiro de café, a luz suave entrando pela janela, o som distante de carros na rua. E a voz de Rafael, ainda calma, mas carregada de algo estranho, que ela só entenderia minutos depois. A respiração dela acelerou. Seu corpo reagia antes da lembrança se formar por completo. O corredor ficou para trás. O hospital desapareceu. Agora estávamos no passado, no dia em que Clara ainda acreditava no amor que dividia com Rafael, sem imaginar que estava prestes a enfrentar o golpe mais duro de sua vida. A luz da manhã entrava pela grande janela da cozinha, projetando um brilho suave sobre a mesa de madeira. Clara preparava o café, cantarolando baixinho, o cabelo preso de qualquer jeito. Naquele tempo, sua vida parecia seguir um ritmo confortável, previsível. Rafael entrava na cozinha já de terno, com o celular na mão, respondendo mensagens de trabalho. Ele era o tipo de homem que chamava atenção por onde passava, alto, charmoso, seguro de si, mas que, em casa, se tornava silencioso, sempre concentrado em outra coisa. Bom dia, disse ele, quase sem erguer os olhos. Clara sorriu, ignorando o tom distraído, e colocou a xícara de café na frente dele. Gostava de manter aqueles pequenos gestos. Para ela, era uma forma de manter o carinho vivo. Depois do café, Rafael pegou as chaves e saiu apressado, deixando apenas o som da porta batendo atrás dele. Clara ficou olhando para o vazio por alguns segundos antes de voltar à rotina. A casa deles era bonita, espaçosa, fruto de anos de trabalho duro de ambos. Mas Clara passava a maior parte do tempo sozinha ali. Rafael trabalhava muitas horas, e nas noites em que estava em casa, geralmente estava exausto. À tarde, Clara saiu para encontrar sua melhor amiga, Mariana. As duas se encontraram em um café no centro da cidade. Mariana era o oposto de Clara, falante, expressiva, sempre com uma opinião pronta. Você precisa cuidar mais de si, Clara, disse Mariana, segurando a mão dela. Não é só porque a vida está estável que você precisa esquecer de você. Clara riu, meio sem jeito. Eu sei. Mas às vezes sinto que se eu não cuidar de tudo, tudo desmorona. No domingo, o casal foi almoçar na casa de Dona Lúcia, a mãe de Rafael. A sogra era uma mulher elegante, mas crítica, sempre pronta para apontar algum defeito. Você anda muito pálida, Clara, comentou, passando os olhos de cima a baixo. Está se alimentando bem? Meu filho gosta de mulher saudável, você sabe. Clara sorriu sem graça e se limitou a dizer que estava bem. Rafael, sentado ao lado,
apenas mexeu no celular, sem intervir. De volta para casa, Clara sentiu um aperto no peito. Não era a primeira vez que ouvia comentários desse tipo, mas o silêncio de Rafael parecia cada vez mais ensurdecedor. Ainda assim, à noite, ela deitou a cabeça no ombro dele enquanto assistiam televisão. Era o jeito que tinha de tentar manter a conexão. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Rafael trabalhando até tarde, Clara cuidando da casa e dos detalhes da vida a dois. Apesar da aparência de normalidade, uma distância silenciosa começava a crescer entre eles. Ela fingia não perceber, como quem tem medo de acordar de um sonho bom. O mundo parecia seguir seu curso sem pressa, até o dia em que tudo mudou. Foi uma manhã qualquer, Clara se sentiu estranhamente cansada, com uma dor persistente no corpo. Ignorou, pensando que passaria. Mas a dor só piorou. Nos dias seguintes, passou a ter febre, mal-estar. Decidiu ir ao médico, sem imaginar que aquele seria o primeiro passo para uma transformação dolorosa. A consulta médica aconteceu numa tarde chuvosa. Clara sentou-se diante do médico, o coração acelerado. O consultório cheirava a álcool e papel recém-impresso. O médico folheou os exames, a expressão séria. Clara, precisamos conversar, disse ele, retirando os óculos e colocando-os sobre a mesa. Ela engoliu em seco. Seus dedos se entrelaçaram sobre o colo. Você tem uma condição autoimune, explicou. Não é algo fatal se for controlado, mas precisaremos iniciar tratamento imediatamente. Vai ser um processo longo, e talvez desgastante. As palavras ecoaram como um trovão. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. O médico continuou falando, mas ela mal ouvia. Tratamento longo, desgastante. As frases martelavam na mente. Quando voltou para casa, encontrou Rafael na sala, assistindo às notícias. E aí? Ele perguntou, sem desviar os olhos da televisão. Clara contou o que o médico dissera, tentando manter a voz firme, mas as lágrimas escaparam. Rafael apenas suspirou, como quem acabará de ouvir sobre um problema no trabalho. Vai ficar tudo bem, disse, desligando a TV. Não se preocupe demais. Ela queria um abraço, uma palavra de conforto, mas Rafael já estava levantando, pegando o celular e dizendo que precisava responder a uma mensagem urgente. Nos dias seguintes, Clara começou o tratamento. Os efeitos colaterais vieram rápido: cansaço extremo, náusea, queda de cabelo. Passava horas deitada, tentando se recompor. Rafael chegava tarde, muitas vezes jantava sozinho, ficava ao celular e ia dormir sem dizer muito. Uma noite, Clara tentou puxar assunto. Você está tão distante, disse, sentando-se na cama. Não estou distante, só estou cansado, respondeu ele, já tirando a gravata. Você acha que é fácil lidar com tudo? Trabalho, contas, essa situação? Ela mordeu o lábio, engolindo as lágrimas. Não é fácil para mim também, murmurou. Rafael suspirou alto, como se ela estivesse exagerando. No fim de semana, foram à casa da sogra novamente. Clara estava mais abatida do que nunca, mas fez esforço para ir. Dona Lúcia lançou um olhar de cima a baixo. Você precisa se cuidar, Clara, disse em tom crítico. Não pode esperar que meu filho aguente tudo sozinho. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. Rafael não disse nada, apenas se serviu de mais vinho. Na volta para casa, o silêncio no carro foi sufocante. Clara olhava pela janela, sentindo as lágrimas escorrerem. A cada dia, parecia mais sozinha dentro daquele casamento. Uma noite, acordou no meio da madrugada e encontrou Rafael no escritório, falando ao telefone em voz baixa. Quando ele percebeu que ela estava na porta, desligou rapidamente. Com quem você estava falando? Ela perguntou, a voz trêmula. Trabalho, respondeu seco. Vai dormir, Clara. Ela voltou para a cama, mas o coração batia rápido. Havia algo errado, algo que ele não estava contando. No dia seguinte, enquanto ele tomava banho, Clara pegou o celular dele. As mãos tremiam ao abrir a tela. Encontrou mensagens recentes, conversas com uma mulher desconhecida, emojis de coração, planos para se encontrarem. Sentiu o estômago revirar. Quando Rafael saiu do banheiro, encontrou Clara sentada na cama, pálida, com o celular na mão. Quem é ela? Perguntou, mostrando a tela. Rafael ficou em silêncio por um instante, depois deu de ombros. Você está paranoica. É só uma colega de trabalho. Colega que manda coração às 2 da manhã? A voz de Clara falhou.
Ele suspirou e passou a mão no rosto. Eu não vou discutir isso agora. Saiu do quarto, deixando Clara sozinha, com o coração despedaçado. Naquela noite, Clara não dormiu. A dor da doença parecia pequena diante da dor de se sentir traída. Pela primeira vez, ela se perguntou se o amor deles estava acabando. Nos dias seguintes, Clara tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas a cada vez que ouvia o celular de Rafael vibrar, o coração disparava. Ela não queria acreditar no que vira, mas as mensagens não saíam de sua cabeça. Esperou até que ele saísse para o trabalho e, com mãos trêmulas, voltou a olhar o aparelho. As conversas estavam apagadas. O vazio no histórico confirmava que Rafael estava escondendo algo. Quando ele voltou para casa naquela noite, encontrou Clara na cozinha, os olhos inchados de tanto chorar. Você apagou as mensagens, disse ela, com a voz baixa. Rafael largou a pasta sobre a mesa e passou a mão pelo cabelo. Clara, eu não tenho paciência para essas desconfianças agora. Ela se levantou de repente, o corpo frágil mas os olhos cheios de raiva. Desconfiança? Você está me traindo, Rafael. Eu estou aqui, doente, lutando para ficar de pé, e você está lá fora se divertindo com outra. O silêncio que seguiu foi pior que qualquer resposta. Rafael a encarou, o maxilar travado. Eu não aguento mais, Clara, disse por fim, a voz carregada de cansaço. Não aguento essa casa, esse clima pesado, essa doença que parece que engoliu tudo o que tínhamos. As palavras bateram nela como uma bofetada. A minha doença? Perguntou, incrédula. Sim. Ele explodiu. Eu não me casei para viver num hospital, para ver você chorando todo dia, para sentir que a minha vida acabou. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se na pia para não cair. Então é isso? Perguntou, com a voz embargada. Você vai me deixar no momento em que eu mais preciso? Rafael desviou o olhar. Eu quero o divórcio, disse, enfim. A palavra ficou ecoando na cozinha, cortando o ar como uma lâmina. Clara desabou no chão, as lágrimas rolando sem controle. Rafael ficou parado por um instante, depois pegou as chaves e saiu, batendo a porta. O som reverberou por toda a casa, deixando um silêncio pesado. Nos dias seguintes, Clara entrou num estado quase automático. Tomava os remédios, fazia o tratamento, mas não sentia gosto da comida, não tinha forças para nada. Mariana foi visitá-la e a encontrou encolhida no sofá, abraçada a uma manta. Clara, você precisa reagir, disse a amiga, ajoelhando-se ao lado dela. Ele me deixou, Mariana, respondeu Clara, a voz quase um sussurro. Ele me deixou quando eu estava doente. Mariana apertou a mão dela. Então se levanta. Não dá esse gosto para ele. Aos poucos, a raiva começou a substituir a dor. Clara começou a observar cada detalhe. Percebeu que Rafael não apenas queria o divórcio, mas já estava construindo uma vida paralela. Um dia, viu o carro dele estacionado perto de um restaurante e o seguiu. De longe, observou quando ele entrou de mãos dadas com a mulher das mensagens. O coração dela pareceu parar de bater. De volta para casa, Clara chorou até não ter mais lágrimas. Depois, foi até o espelho e enxugou o rosto. A imagem refletida parecia a de outra pessoa, mais pálida, mais magra, mas com um brilho novo nos olhos. Naquela noite, quando Rafael voltou, encontrou Clara sentada na sala, o olhar fixo na porta. Eu sei de tudo, disse ela, a voz fria. Rafael respirou fundo, como quem já esperava por aquilo. Então pronto, respondeu. Vamos fazer isso logo. Eu não quero prolongar o sofrimento. Clara riu, um riso amargo. Não se preocupe, Rafael. Eu também não quero. Ele hesitou por um momento, talvez esperando uma cena de súplica, um último pedido. Mas Clara apenas se levantou e subiu as escadas, deixando-o sozinho. Pela primeira vez, o silêncio daquela casa não parecia um peso para ela. Era o começo de algo que ele ainda não fazia ideia. Os dias que se seguiram foram um borrão para Clara. O corpo já estava fraco por causa da doença e do tratamento, e agora parecia que a alma também havia adoecido. O silêncio na casa se tornará ensurdecedor. Rafael mal falava com ela. Dormia no quarto de hóspedes, saía cedo e voltava tarde. Clara passava longos períodos sentada no sofá, olhando para o vazio, sem sentir o tempo passar. Até que numa tarde chuvosa, Rafael chegou mais cedo. O som da porta batendo fez Clara se sobressaltar.
Ele entrou com passos firmes, segurando uma pasta preta na mão. Precisamos resolver isso logo, disse ele, direto. Clara levantou-se devagar, o corpo pesado. Resolver o quê? Perguntou, embora soubesse a resposta. Rafael abriu a pasta e colocou alguns papéis sobre a mesa. O divórcio. O advogado preparou tudo. Só precisa da sua assinatura. A mão de Clara foi instintivamente à boca. Por um instante, sentiu que ia desmaiar. A imagem diante dela era a materialização do que mais temia, o fim definitivo. Você já falou com o advogado? A voz saiu embargada. Sim, respondeu Rafael, sem emoção. É o melhor para nós dois. Clara se sentou, o coração acelerado. As lágrimas escorriam, silenciosas. Eu estou lutando para viver, Rafael, disse, a voz falhando. Eu me acordo todos os dias me perguntando se vou ter forças para aguentar mais uma sessão de tratamento. E você está aqui me entregando papéis de divórcio? Ele suspirou, desviando o olhar. Eu não sou feito de pedra, Clara. Eu também tenho limites. Limites. Ela repetiu, incrédula. Eu te dei tudo de mim. O mínimo que você podia fazer era ficar ao meu lado. Rafael não respondeu. Pegou a pasta de volta e a fechou com força. Pense bem. Eu volto amanhã para saber sua decisão. E saiu, deixando a porta bater atrás de si. Clara caiu de joelhos no chão, os soluços ecoando pela casa. Ali, sozinha, permitiu-se gritar, socar o chão, chorar tudo o que estava preso. Era como se todo o peso da doença, da traição e da rejeição tivesse explodido de uma vez. Quando finalmente se acalmou, sentou-se no chão, abraçando os próprios joelhos. A respiração ainda estava descompassada, mas algo tinha mudado dentro dela. A dor ainda estava lá, mas no fundo começou a nascer uma faísca de algo diferente, algo que ela não sabia nomear, mas que tinha gosto de decisão. Naquela noite, Clara subiu para o quarto e olhou para o espelho. A mulher refletida estava abatida, com olheiras profundas, mas seus olhos tinham um brilho novo. Pela primeira vez, não viu apenas uma vítima. Pegou o telefone e ligou para Mariana. Eu preciso de ajuda, disse, a voz firme. Preciso de um bom advogado. Do outro lado da linha, a amiga fez silêncio por um instante. Você está pronta para isso? Perguntou, em tom sério. Clara respirou fundo. Eu não tenho escolha. Ele quer o divórcio. Vai ter. Mas vai aprender a nunca mais me subestimar. Quando desligou, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Não sabia ainda como faria, mas uma coisa estava clara. Aquele seria o último dia em que ela se permitiria ser destruída. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo. Pela primeira vez em semanas, não chorou ao abrir os olhos. Tomou banho, vestiu uma roupa simples, mas arrumada, e penteou o cabelo com cuidado. Havia algo de novo em sua expressão, uma firmeza que não estava lá no dia anterior. Quando Rafael voltou para buscar a assinatura dos papéis, encontrou Clara sentada à mesa da cozinha, com os documentos organizados à sua frente. Assinei, disse ela, empurrando os papéis na direção dele. Mas a partir de hoje, Rafael, tudo vai mudar. Ele franziu a testa, surpreso com o tom calmo dela, mas não disse nada. Pegou os documentos e saiu, satisfeito por achar que finalmente estava livre. Nos dias seguintes, Clara começou a se recompor. Procurou o advogado indicado por Mariana, o Dr. Henrique, um homem de fala calma e olhar atento. Ele ouviu toda a história, fez perguntas, pediu documentos. Você tem direito a muito mais do que ele está oferecendo, disse Henrique, folheando os papéis. Mas precisamos de provas. Clara passou a reunir tudo o que podia, extratos bancários, registros de mensagens, fotos. Cada descoberta era uma mistura de dor e alívio. Descobriu gastos suspeitos no cartão de crédito, transferências para uma conta desconhecida, reservas de hotel. Quanto mais mergulhava, mais claro ficava que Rafael não apenas a traíra, mas tentará garantir que ela saísse do casamento de mãos vazias. Enquanto fortalecia seu caso, Clara também cuidava de si. Voltou às sessões de fisioterapia, alimentou-se melhor, retomou hobbies esquecidos. Mariana era presença constante, incentivando cada pequeno passo. Você está voltando a ser você, disse a amiga certa tarde, quando Clara sorriu espontaneamente pela primeira vez em meses. Aos poucos, a tristeza foi dando lugar à determinação. Clara marcou consultas com novos médicos, ajustou o tratamento e começou a recuperar as forças físicas.
Passou a sair mais, conhecer gente nova. E, mesmo sem perceber, sua postura mudou. Estava mais confiante, mais ereta, com o olhar mais firme. Enquanto isso, Rafael parecia cada vez mais seguro de que tinha o controle da situação. Passava para pegar coisas na casa sem avisar, falava com Clara de forma distante, quase arrogante. Em breve tudo estará resolvido, disse ele certa vez, com um sorriso irônico. Clara apenas sorriu de volta. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Com a ajuda do advogado, Clara descobriu que Rafael havia escondido parte do patrimônio do casal. Havia um apartamento em nome de um sócio, usado como ponto de encontro com a amante, além de uma conta conjunta que ele mantinha em segredo. Henrique preparou um dossiê completo, incluindo mensagens e extratos. No dia da audiência, vamos apresentar tudo, disse ele, satisfeito. Ele não vai ter como negar. Clara respirou fundo. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre mostrar que ela não estava quebrada, que não era a mulher fraca que ele tentou deixar para trás. Na véspera da audiência, ela ficou sozinha em casa. Sentou-se no sofá e pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A doença, a traição, o abandono. Cada lembrança ainda doía, mas agora não a esmagava mais. Era como se tivesse aprendido a usar aquela dor como combustível. Na manhã seguinte, vestiu-se com cuidado. Um vestido sóbrio, maquiagem leve, cabelo preso. Quando se olhou no espelho, viu alguém diferente, uma mulher pronta para lutar. Ao chegar ao tribunal, viu Rafael conversando com o advogado dele. Ele parecia confiante, quase relaxado. Mas quando seus olhos encontraram os de Clara, algo mudou. Ela não desviou o olhar, caminhou com passos firmes até a sala de audiência. Era o começo da virada. A sala de audiência estava silenciosa, exceto pelo barulho de papéis sendo organizados. Clara se sentou ao lado do Dr. Henrique, sentindo o coração acelerar. Rafael, do outro lado, parecia confiante, conversando baixo com o advogado. O juiz entrou e a audiência começou. Os advogados fizeram suas apresentações iniciais, e Rafael foi o primeiro a falar. Ele descreveu o casamento como insustentável, citou as dificuldades trazidas pela doença de Clara e afirmou que era o melhor para ambos seguir em frente. Clara sentiu uma pontada no peito, mas manteve a cabeça erguida. Chegou a vez de Henrique. Com voz calma e segura, ele apresentou o dossiê que Clara havia reunido. Meritíssimo, temos provas de movimentações financeiras não declaradas, patrimônio oculto e comportamento incompatível com a alegação de boa-fé por parte do Sr. Rafael, disse, entregando as pastas ao juiz. Rafael franziu a testa, surpreso. Isso é um absurdo, murmurou, mas Henrique continuou. As fotos dos extratos bancários, reservas de hotel e mensagens começaram a ser exibidas. Cada prova era um golpe. Rafael começou a se remexer na cadeira, desconfortável. Além disso, meritíssimo, temos registros que comprovam que durante o período em que a senhora Clara estava em tratamento médico intensivo, o senhor Rafael mantinha um relacionamento extraconjugal estável, sustentado com recursos do casal, completou Henrique. Um murmúrio percorreu a sala. Rafael levou a mão à testa, claramente irritado. Isso não vem ao caso, protestou ele. O juiz bateu o martelo. Vem ao caso, sim, senhor Rafael. Demonstra conduta e intenção. Clara observava tudo em silêncio, o coração batendo forte. Não havia ódio no seu olhar, apenas uma estranha sensação de justiça. Quando chegou sua vez de falar, ela respirou fundo e se levantou. Sua voz estava firme, sem tremor. Meritíssimo, eu não escolhi ficar doente. Mas escolhi lutar. Escolhi viver. E tudo o que eu precisava era de apoio. Em vez disso, fui abandonada. Hoje, não peço pena, apenas o que é meu por direito. As palavras ecoaram na sala. Por um instante, até Rafael ficou em silêncio, encarando-a como se a visse de verdade pela primeira vez. Quando o juiz proferiu a decisão, foi como um soco no estômago de Rafael. Clara ficaria com a casa, parte significativa dos bens e uma pensão temporária para auxiliar na sua recuperação. O rosto de Rafael ficou vermelho. Ele se levantou bruscamente. Isso é um roubo! Gritou, mas o advogado o puxou de volta. Clara, serena, apenas se levantou, pegou sua bolsa e saiu da sala de cabeça erguida. Do lado de fora, respirou fundo. O ar parecia mais leve. Mariana estava esperando e correu para abraçá-la. Você conseguiu!
disse a amiga, emocionada. Clara sorriu, e pela primeira vez aquele sorriso não tinha sombra de dor. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Alguns dias depois, Rafael ligou. A voz dele estava diferente, mais baixa, quase insegura. Clara, eu tive um acidente. Estou no hospital. Houve um silêncio. Clara segurou o telefone com força. Preciso de ajuda, completou ele. Ela fechou os olhos por um instante. Sentiu a velha dor vir à tona, mas algo dentro dela já não era o mesmo. Horas depois, Clara entrou no quarto de hospital. Rafael estava deitado, pálido, com o braço engessado. Quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não tenho ninguém, disse ele, a voz fraca. Todo mundo sumiu. Eu só pensei em você. Clara se aproximou da cama, olhou para ele por um longo instante. Então, com a voz calma, respondeu. Agora você sabe como é ser deixado sozinho. Virou-se e saiu, sem olhar para trás. A expressão em seu rosto não era de vingança, mas de libertação. Do lado de fora, respirou fundo. A chuva caía lá fora, mas ela se sentia leve, quase em paz. A vida dela não estava mais amarrada ao passado. Nos dias que se seguiram à audiência, a vida de Clara tomou um ritmo diferente. O apartamento estava organizado de maneira que refletia sua nova fase. Cores claras, objetos pessoais que antes estavam escondidos ou sem uso. Cada detalhe parecia gritar liberdade, força e recomeço. Ela não precisava mais provar nada a ninguém, apenas a si mesma. Rafael tentou contatá-la várias vezes. Mensagens, ligações, até aparecer na frente do prédio, mas Clara não respondeu. A dor da traição havia sido substituída por um silêncio firme, que falava mais alto do que qualquer palavra. Ele, que outrora havia se sentido no controle, agora parecia pequeno, impotente, refletindo sobre as escolhas que o levaram à solidão. Clara retomou o trabalho aos poucos, reaproximou-se de amigos que haviam se afastado e dedicou tempo à sua recuperação física e emocional. Mariana tornou-se uma presença constante, não apenas como amiga, mas como testemunha da transformação de Clara. Entre risadas, confidências e pequenos passeios, ela descobriu que podia viver sem depender de Rafael ou de qualquer outra pessoa para se sentir completa. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, Clara encontrou uma mãe com uma criança pequena que tropeçava e caiu. Sem hesitar, ela correu e ajudou a menina a se levantar. O gesto foi simples, mas refletia toda a empatia e força que ela havia reconstruído dentro de si. Olhando para a mãe, Clara sorriu de forma leve, sentindo-se capaz de cuidar do mundo, sem precisar se anular por alguém. Em casa, ao reorganizar algumas caixas antigas, Clara encontrou uma foto antiga dela e Rafael. Eles sorriram juntos, em um momento que parecia distante e quase irreal. Por um instante, uma pontada de nostalgia passou, mas ela rapidamente a transformou em aprendizado. Aquele amor havia sido importante, mas agora não definia mais quem ela era. O dia passou, e a noite trouxe consigo a tranquilidade que há muito tempo não existia. Clara olhou pela janela do apartamento, contemplando o horizonte iluminado pelos últimos raios de sol. Respirou fundo, sentindo a liberdade que tinha conquistado, a justiça que a vida lhe ofereceu de forma inesperada e a certeza de que o futuro seria construído por suas próprias mãos. O telefone tocou. Era Rafael, pela última vez. Ele falou, a voz embargada. Clara, eu sei que errei. Eu não sei como consertar. Ela olhou para o aparelho, e por um momento, pensou naquilo que sentirá por ele. Mas a decisão já estava tomada. Com a voz calma e firme, respondeu. Agora você sabe como é sentir-se sozinho quando mais precisa de alguém. Aprenda com isso. Adeus, Rafael. Desligou o telefone. Um silêncio profundo envolveu o apartamento. Ela se sentou à mesa, abriu um caderno em branco e começou a escrever. Palavras fluíram com naturalidade, cada frase carregada de emoção, de lembrança e de esperança. Era o início de uma nova história, a sua história. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo. O sol entrava pela janela com uma luz clara e quente. Ela se levantou, vestiu-se e abriu a porta da varanda. Respirou fundo, sentindo o vento bater no rosto. Pela primeira vez em meses, não havia medo, dor ou incerteza. Apenas a certeza de que estava viva, inteira e dona do seu próprio destino. Ela sorriu, e o sorriso não era apenas uma expressão no rosto, mas um símbolo de vitória, de superação e de liberdade.
A vida seguia, e agora era dela. Clara deu um passo à frente na varanda, olhando o horizonte, e uma sensação de paz tomou conta de todo o seu ser. A história que começou com abandono, traição e dor, terminou com justiça, transformação e aprendizado. Clara havia descoberto algo maior do que qualquer relação, a própria força e a capacidade de se reerguer mesmo nos momentos mais difíceis. E naquele instante, olhando o céu claro, ela sabia que não precisava mais de ninguém para se sentir completa. A vida tinha dado a ela a lição mais valiosa, que a verdadeira força não está em não cair, mas em levantar-se sempre, com coragem, dignidade e um coração livre. Se você se emocionou com a história de Clara e quer acompanhar mais narrativas reais de superação, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esta história com alguém que precisa de força e inspiração hoje. E nos comentários, conte, qual foi o momento da história que mais tocou você?